Olá, crianças. Boa noite. Como vocês estão? Muito frio por aí? Muito bem, nós estamos aqui juntas mais uma vez para a gente poder dar continuidade ao nosso culto infantil. Vamos orar para começar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por este momento tão especial em que nós leremos juntos a Tua palavra e aprenderemos mais do Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, viver tudo aquilo que nós temos aprendido. Fala, Deus, ao coração de cada criança, fala ao meu coração. Fica conosco, Deus, nos abençoa. É o que nós te pedimos, suplicando perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Quem se lembra o que nós estamos estudando juntos no nosso culto infantil, aos domingos à noite? Ah, se você respondeu a armadura de Deus, você acertou. Muito bem. Nós estamos estudando esse tema que está baseado em Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 a 18, e a cada domingo nós temos aprendido um pouquinho mais sobre essa armadura maravilhosa que Deus deixou na sua palavra para que nós aprendêssemos a nos proteger e a viver neste mundo em meio às dificuldades. Vamos lá? Muito bem. Então, para a gente poder recomeçar, vamos ler o nosso versículo-chave. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, nós vamos ler a parte A, que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Você já decorou? Vamos ler de novo juntos? Se você ainda não decorou, essa é a sua oportunidade, né? Vamos lá? Revestivos de toda a armadura de Deus. Muito fácil, né? E o nosso texto que nós estamos seguindo está lá em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 18, e nós temos recordado juntos todos os domingos que nesse texto, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele está dizendo assim: depois de tudo que eu já lhes ensinei, já lhes falei nessa carta, agora eu estou aqui orientando, exortando cada um de vocês a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você deve estar acompanhando os nossos cultos pela manhã, e o reverendo Jair está falando, né, todos os domingos pela manhã, versículos da palavra de Deus, lá em Efésios também. E hoje ele falou um pouquinho mais sobre o relacionamento entre servos e servas, empregados e empregadores. E muito bem, Paulo, quando começa esse texto que nós estamos estudando, ele está na sequência dessas mensagens que o reverendo Jair tem trazido pelas manhãs. Então, Paulo estava dizendo assim: além de tudo que eu já ensinei para vocês sobre relacionamento de marido e esposa, entre pais e filhos, servos e servas, agora eu estou dizendo a cada um de vocês: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se em Jesus, seu Filho, o poder de Deus manifesto neste mundo. E também nós temos no versículo 11 que nós então devemos nos vestir desta armadura de Deus, né? Essa vestimenta, essa armadura que nós estamos aprendendo juntos, é uma vestimenta que nós não podemos jamais deixar de usar. Nós estamos aprendendo juntos que se nós queremos estar firmes contra as ciladas do diabo na nossa vida, nós devemos estar sempre com essa armadura, sempre vestidos com ela. Porque nós sabemos então que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra uma outra pessoa, né? Mas sim contra inimigos espirituais, o diabo e os seus anjos, né? E todas as potestades, né? Todo o mal que nos rodeia, para que nós possamos então, com essa armadura, resistir no dia mal, ou seja, naquele dia da dificuldade, naquele dia em que nós somos tentados a pecar contra Deus, a desagradar a Deus, nós então, com essa armadura, nós vamos nos lembrar de Deus, da sua palavra, e nós vamos ficar firmes, sem ficar aí cambaleantes, né? Fracos no meio dessa batalha, no meio dessa luta. Nós devemos então nos vestir da armadura de Deus para estarmos firmes. E como é essa armadura, né? Nós já temos aprendido a respeito de cingir os nossos lombos, né, com o cinto da verdade, né, nós aprendemos sobre isso, aprendemos sobre os sapatos da paz, aprendemos sobre o escudo da fé, e hoje nós vamos falar sobre a couraça da justiça.
Mas antes disso, vamos recapitular um pouquinho tudo que nós temos aprendido? Vamos lá? Então, na nossa primeira oportunidade, nós estudamos sobre os sapatos da paz. Nós aprendemos que nós devemos estar calçados no Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz que é Jesus. Jesus, o Filho de Deus que veio a este mundo, e porque ele veio a este mundo para nos salvar pelos nossos pecados, nós agora temos paz com Deus, né? Porque nós estávamos em guerra com Deus, nós estávamos em pecado, e Deus não se agrada do pecado, Deus não se agrada da injustiça. E quando Jesus, então, veio ao mundo e cumpriu a vontade de Deus, morreu em nosso lugar para que os nossos pecados fossem perdoados, e nós, então, cremos, né, em Jesus, Filho de Deus, nós agora, então, temos paz com Deus. Não estamos mais em guerra com Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E também por causa da vida de Jesus, desse evangelho maravilhoso que é Cristo, nós agora também sentimos a paz de Deus. Nós desfrutamos dessa paz maravilhosa que só aqueles que são perdoados verdadeiramente pelos seus pecados podem desfrutar. E também por sermos nova criatura, novas pessoas, agora nós também podemos ter paz com os outros, né? Podemos viver em paz com os outros também. Então, esse texto que nós estamos aprendendo aqui, Efésios 6,15, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, é para nos lembrar que nós devemos estar com esses sapatos da paz e nos lembrarmos sempre que em Deus nós temos paz. Cristo é a nossa paz. E nós devemos também anunciar esse Evangelho maravilhoso aos nossos coleguinhas, para que eles também possam sentir essa paz maravilhosa que nós temos no nosso coração. Também aprendemos sobre o escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aprendemos que esse escudo precisa ser grande, o suficiente para cobrir todo o nosso corpo, porque na batalha, lembram-se, os soldados se protegiam de flechas com fogo. Por isso, o escudo precisava ser de madeira e a madeira precisava estar umedecida, porque assim, quando as flechas caíam sobre o escudo apagava as chamas da flecha e protegia o soldado. Assim também, nós devemos estar protegidos com a fé. A fé de Deus é o nosso escudo, nos protege de toda a dúvida, todas as incertezas, todo o medo. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que Deus está aqui? Será que Deus está comigo? Será que Deus vai me livrar do mal? Todas essas coisas, essas dúvidas que muitas vezes são colocadas na nossa mente, né? Com a fé em Deus verdadeira, crendo que Deus está conosco, nós estamos protegidos. Nós aprendemos então que nós devemos ter fé em Deus. E a palavra de Deus nos deixou vários exemplos de homens que creram em Deus, que amaram a Deus, que tiveram fé. Nós aprendemos também que sem fé é impossível agradar a Deus. E que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Nós não estamos vendo a Jesus aqui, mas nós esperamos Jesus, nós esperamos que Ele um dia irá voltar para nos buscar, para nos levar para morar com Ele e com Deus no céu para sempre. Ou seja, nós temos fé, fé que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor e que Ele está sempre conosco. Então nós devemos nos proteger com essa verdade, com esta fé. Também aprendemos sobre o cinto da verdade, que o nosso Deus é um Deus de verdade, né? Que o nosso Deus não se agrada da mentira, que o pai da mentira é o diabo e que nós jamais devemos mentir para Deus, para nós mesmos e nem uns para com os outros, né? Então a palavra de Deus nos diz em Efésios 6,14, parte A: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Ou seja, nós devemos estar com este cinto que dá toda a sustentação para a armadura. É o cinto que segura a roupa para ela não cair, lembram? Nós devemos estar vestidos com esse cinto, toda a nossa armadura tem que estar amparada na verdade. A verdade de Deus, o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus não se agrada da mentira. É por isso que nós também não podemos viver uma vida de mentiras, de falsidades. Nós devemos, muito pelo contrário, amar a Deus, amar a verdade e procurar falar sempre a verdade uns para com os outros. Também aprendemos na semana passada sobre a espada do Espírito, que nós deveríamos tomar também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aprendemos sobre a importância da palavra de Deus, que ela precisa estar não só nas nossas mãos, como a tia tem ela aqui com a gente agora,
mas que a palavra de Deus precisa estar guardada na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos aprender a palavra de Deus e tê-la sempre conosco, né? Porque é com a palavra de Deus, essa espada, que nós enfrentamos todas as dúvidas que são colocadas diante de nós a cada dia para nos fazer desanimar na fé, muitas vezes fraquejar nessa batalha. Então, vocês se lembram? A tia foi mostrando para vocês vários versículos da palavra de Deus que nós devemos saber, guardar no nosso coração, para que nós jamais tenhamos dúvidas na nossa fé. Nós devemos ter a palavra de Deus, então, sempre conosco, para que quando nós estivermos fraquejando, né, passando por dificuldades, com medo, com dúvida, que nós possamos nos lembrar da palavra de Deus e assim lutar contra tudo aquilo que nos traz incerteza, dúvida ou medo, né? Então, nós aprendemos, por exemplo, na palavra de Deus, que Deus nos ama e que Ele está conosco firme, seguro em suas mãos. Jamais nos lançará fora. Então, nós não perdemos a nossa salvação. Uma vez salvos por Deus, salvos para sempre. E essa certeza nós temos na palavra de Deus. Por isso é importante nós termos a palavra no nosso coração. Aprendemos que se eu pecar, eu vou perder a salvação? Eu não vou mais para o céu, eu vou para o inferno? Não, nós aprendemos que nós temos um advogado junto ao Pai, junto a Deus, que é Jesus, e que nós devemos então confessar a Deus todos os nossos pecados. E que então Jesus, seu Filho, Filho de Deus, intercederá por nós e Deus, por amor a Jesus, nos perdoará de todos os nossos pecados. E hoje, então, nós vamos falar sobre a couraça da justiça. Esse texto está lá em Efésios 6, 14, a parte B. Vamos ler esse versículo juntos? Vestida a couraça da justiça. Mas, tia, o que é couraça? Bom, couraça, para nós sabermos, ela se parece com o que hoje a gente vê os policiais utilizando, esse colete à prova de balas. Vocês já viram os policiais? Eles não usam colete? Então, a couraça antigamente, ela também servia da mesma forma para proteger os soldados, como protege hoje o colete à prova de balas os policiais, né? Cobria todo o peito, na frente e nas costas. Então, vocês têm aqui uma imagem que mostra a frente e as costas de como era essa couraça, né? Esse colete, e servia para proteger muito bem o coração, para que o soldado, durante a batalha, não fosse atingido e viesse a morrer, né? Também nós podemos lembrar aqui que o mais importante não é a couraça, a vestimenta física, porque nós estamos falando aqui da armadura de Deus, da armadura que Deus nos dá para vivermos espiritualmente fortes, firmes, né? Então, justiça, a couraça da justiça, lembra-nos que justiça é a qualidade de ser justo e que somente o nosso Deus é que é justo. Vamos ler juntos? Salmos 11, versículo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler esse texto juntos. Salmos 11, versículo 7. Encontrou aí na sua Bíblia? Muito bem. Então, vamos ler juntos. A palavra de Deus nos diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Parte A dos Salmos, capítulo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. E nós somos justos? Não, somente Deus é justo. Nós somos pecadores, o nosso coração, a nossa vida é repleta de pecado. Lembra, nós nascemos em pecado, né? Porque desde que Adão e Eva pecaram, todos nós que nascemos neste mundo, nascemos em pecado. Todos nós carecemos da glória de Deus. Então, se nós abrirmos as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, vamos ler juntos. Romanos 3, versículo 23, a palavra de Deus vai nos dizer que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no 24 também a tia vai ler para vocês. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Ou seja, nós não somos justos na nossa essência, na nossa natureza. Nós somos pecadores. Somente Deus é justo. E Deus é que nos torna justos através de Jesus, seu Filho, de maneira gratuita, ou seja, sem nos cobrar nada. Deus enviou Jesus
para nos salvar, para nos transformar em justos, pessoas justificadas por Deus. Então, agora nós vamos ler Romanos 5, versículo 1, para lembrarmos da justiça de Deus em nós. Lá em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós por nós mesmos jamais seríamos salvos, jamais seríamos justos, mas Deus maravilhoso, santo e justo, por meio de Jesus, nos perdoa de todos os nossos pecados e nos transforma em pessoas justas. E nós devemos então estar vestidos com esta verdade. A verdade de que em Cristo Jesus nós fomos justificados, os nossos pecados foram perdoados. Quem se lembra então de um exemplo maravilhoso que nós temos na Bíblia de um homem que foi justificado por Deus? Ah, você está vendo aí na nossa telinha, né? Nós vamos então lembrarmos juntos da promessa de Deus a Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 15, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Gênesis, capítulo 15, dos versículos 1 a 6, nós vamos nos lembrar que Abraão já era velhinho, já tinha uma idade avançada. Humanamente, ele já não esperava mais que ele pudesse ter filhos, mas Deus lhe fez uma promessa maravilhosa. Vamos ler juntos? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Recompensa, galardão, né? Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, a sua descendência. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Mesmo Abraão sendo velhinho, não tendo filhos, a sua esposa também já estando com a idade avançada, quando o Senhor apareceu a Abraão e o disse que ele seria pai de uma grande nação, Abraão creu em Deus. Ele não teve dúvida no seu coração. E é por isso que ele é para nós hoje um exemplo de justiça, porque ele creu em Deus e Deus então o justificou pela sua fé, por crer em Deus. E podemos imaginar, então, o que aconteceu com Abraão? Você que já conhece a história. Deus, então, não cumpriu a sua palavra? Abraão creu e Deus não realizou o que havia prometido? Não. Deus cumpre tudo aquilo que ele promete. E lá em Gênesis, um pouquinho à frente, no capítulo 21, dos versículos 1 a 3, nós lemos o que na palavra de Deus? Nós lemos que visitou o Senhor a Sara, a esposa de Abraão, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Muito bem, nós lembramos então aqui que Deus deu a Abraão e a Sara um filho, e esse filho se chamou Isaque. E Isaque, como nós sabemos, teve filhos, e os filhos de Isaque tiveram muitos outros filhos, e assim Abraão se tornou o pai de uma grande nação, né? E nós temos também lá em Romanos 4, vamos lá juntos? Romanos 4, versículo 3. Olha que testemunho maravilhoso nós temos na palavra de Deus a esse respeito. Romanos 4, versículo 3, que vai nos dizer assim: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus na sua promessa e Deus cumpriu aquilo que havia prometido a Abraão e a Sara. E nós sabemos que Isaque, esse bebezinho, veio ao mundo e através dele muitos outros, a grande nação que Deus havia prometido a Abraão e Sara. Então nós não podemos jamais nos esquecer que somente em Deus nós somos justificados pela fé, por meio de Jesus, que é o nosso Salvador. É Deus que nos perdoa dos nossos pecados e nos
traz essa justiça, essa condição de justos, porque sem Deus nós estamos entregues ao pecado e jamais poderíamos ser justos. Deus é justo e nós, seus filhos, nos tornamos justos em Cristo Jesus, que é santo, que é perfeito e que pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele foi punido, ele foi condenado nesse julgamento a pagar os nossos pecados. E porque ele pagou os nossos pecados, agora nós somos salvos, nós somos justificados. Vamos então encerrar lembrando o nosso versículo? Vestida a couraça da justiça, Efésios 6, 14, parte B. E encerrando o nosso versículo-chave, revestivos de toda a armadura de Deus, Efésios 6, 11, parte A. Então, crianças, nós encerramos aqui mais uma das nossas lições, nos lembrando da importância de nos vestirmos da armadura de Deus, de estarmos sempre com ela. Não podemos, em momento algum, deixar de vestir a armadura de Deus. E que hoje que nós aprendemos sobre a justiça de Deus, que nos torna justos juntamente com Ele por meio de Jesus, que isso também seja mais uma forma de você se proteger de todo o mal, de toda a dúvida, de todo o medo. Sempre se lembrando que Deus já te deu essa vestimenta maravilhosa para você ficar protegido. Se lembrando sempre que em Jesus nós não somos mais pecadores condenados ao inferno, mas pecadores transformados, lavados pelo sangue de Jesus, justificados em Cristo. Amém? Vamos orar encerrando? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito mais ainda, ó Deus, muito obrigado por nos justificar em Cristo Jesus, por nos perdoar os nossos pecados e nos, ó Deus, permitir agora sermos justos assim como o Senhor é. Ó Deus, cuida de cada uma das nossas crianças, que elas possam ter essa verdade também em seus coraçõezinhos, ó Deus, amar ao Senhor, buscar a Ti, ó Deus, e ter a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, para que assim elas vivam justificadas, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém, crianças. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. Que Deus os abençoe. Até semana que vem.